segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver com a Clínica Doutora Mariana Pereira. É sempre assim, às segundas-feiras estamos cá para lhe dar bons conselhos. E não haverá nada melhor do que dormir bem, que é um excelente conselho que nós podemos dar a todos os nossos ouvintes. O facto é que muita gente não dorme bem. Há aqueles que não dormem bem e assumem que o fazem, e há aqueles que dizem eu durmo o suficiente, mas não dorme, que é tipo eu. E outros que também dizem que é suficiente, mas acaba por não ser, e depois isto traz consequências, naturalmente, que nós vamos perceber agora. Doutora, eu começo exatamente por aqui. Hoje vamos falar da perturbação de sono. O que é isto da perturbação de sono? Boa noite, Paulo, e a todos os ouvintes. Então hoje vamos falar sobre o tema as perturbações de sono. Não vamos falar sobre todas, porque elas são inúmeras. Se calhar começamos por falar de duas, não é? Que são muito frequentes. As insónias, por exemplo, e a apneia do sono. As insónias é uma perturbação que afeta entre 30% a 45% da população, o que é um número elevadíssimo. Esta perturbação do sono, estou a falar a nível dos adultos, porque nas crianças teremos outros... outro tipo e outros valores. Mais alto, mais baixo nas crianças? Mais baixo. Mais baixo? Mas, no entanto, temos, por exemplo, os pesadelos noturnos nas crianças, que é muito mais comum do que nos adultos, por exemplo. E a apneia de sono? Qual é a percentagem? A apneia de sono, consegue dizer-nos? não há dados. Os últimos dados não são muito credíveis. Não há um estudo próximo. Para esse número, sabemos que são valores muito altos. Estes são os dois fatores, como disse, que elencou, entre muitos outros, mas para quem nos ouve, poderia dar assim mais alguns? Sim, por exemplo, os pesadelos, o facto das pessoas acharem, como disse o Paulo e muito bem, que dormem muito bem, mas acordam cansadíssimas. Sim. Portanto, porque já se deitam assim também, não é? há pessoas que acordam mais cansadas que ao que se deitam. Sim, porque não descansam o suficiente. Não é? Porque não descansam. Dormir não significa descansar de todo. Troque-me lá isso por miúdos. Nós podemos dormir e não descansar. A parte mental, exemplo. Sim, que está sempre a se não trabalhar, descansarmos, não é? não é? Se estivermos com estas insónias, estes pesadelos constantes, acabamos por não descansar, é isso? Que muitas vezes não são conscientes. Sim. Porque o nosso sono tem várias fases. Claro. Se nós tivermos, por exemplo, um pesadelo na primeira ou na segunda fase, nem nos vamos lembrar. Se tivermos um pesadelo na terceira ou na quarta, certamente nos vamos lembrar e até dizemos, parece que foi muito real. Porquê? Porque na primeira fase, como lhe chama, o sono é mais pesado. Estamos mais pesados e não temos essa consciência, no fundo. Não tem a consciência, não temos memória, não é? Sim. Não nos conseguimos lembrar e achamos que até dormimos. Mas, na verdade, não descansamos. Isto acontece dia após dia em muitas pessoas, o que torna... Ano após ano, não é? dia após dia, o que semana torna após semana. a consequência ainda mais gravosa, não é? Sim, se não porque for perdemos tratado. qualidade de vida. Claro. A grande questão é esta. É que quem não dorme fica limitado. Depois temos o cansaço diurno, não é? Sim. Aquela sensação de estarmos sempre... parece que estamos sempre ansiosos para que chegue a noite para podermos dormir, mas chega-se à noite e o cenário repete-se. Dou-lhe, por exemplo, o exemplo das más decisões,
não é? As pessoas cansadas, as pessoas que não descansam durante a noite, descansar é primário. Todas as pessoas devem ter um bom descanso, como uma boa alimentação, como exercício físico, como um respirar bem, para terem qualidade de vida. Doutora, porquê é que surgem as insónias e a apneia de sono? Qual é a causa fundamental? Porque temos que ir à raiz do problema, não é? É isso mesmo. Não é muito fácil diagnosticar porque existem muitas variedades. Isto é um bocadinho como a depressão, não existe um tipo de depressão, não existe um tipo de insónia. São vários fatores que... São vários tipos de insónias, portanto nós temos que avaliar muito bem. Depois de avaliarmos, vamos fazer exames se for necessário. Dou-lhe o exemplo da apneia de sono. É necessário termos a tal equipa multidisciplinar para que se possa fazer exames que vão comprovar que nós não conseguimos descansar naquela ou naquela fase. A maior parte das pessoas nem assume que tem um problema de insónia. Mas não assume porque não sabe, não tem consciência disso ou não quer assumir? Não assume porque acha que dorme. Pois, é aquilo que eu dizia inicialmente, não é? Sim. E acha que o cansaço que vai continuar a sentir é decorrente... Que é um acumular. É um acumular do dia, não é? Que nada tem a ver. Muitas vezes não tem a ver. O Pode que nós ter, sabemos, mas maioritariamente pode ter não terá, não é? Muitas vezes não tem. O que nós sabemos é que, por exemplo, o sono é o reflexo do dia. Um bom dia vai nos dar uma boa noite. Se nós tivermos um dia agitado em termos de perturbação, não direi mental, mas com as emoções ao rubro, vamos ter uma noite difícil de sono, é isso? Podemos ter uma noite Não difícil. quero dizer que sim, mas há grandes Há probabilidades. pessoas que desligam muito bem. Há pessoas que chegam à cama, ao travesseiro, Sim, é como uma pedra, e dizem como eles que têm dizem, não é? uma relação muito boa, que nada me pesa e então eu durmo muito bem. Ok, mas isso tem Até explicação essas também. pessoas Isso tem explicação. podem não ter uma boa qualidade de sono. A maior parte tem, não é? Porque diz, acordei fresco como alface, portanto estou muito bem, dormi bem, estou preparado para um dia. Nós sabemos que dias, por exemplo, com muitas preocupações, Paulo, dias com aflições e nos dias que correm não precisamos de nada até muito direto. Eu dou sempre o exemplo, o telejornal, estarmos sempre a ouvir informação negativa, estamos preocupados, estamos todos incertos, nós não sabemos o que vem. E estamos num contexto que ainda é pior, o atual, porque obviamente a incerteza é maior. Se nós juntarmos isto a um dia, como eu disse atrás, com as emoções ao rubro, isto é uma bola de neve, não é? É uma bola de neve que não vai trazer bom resultado, não é? Porque acumulado, uma coisa é a pessoa não dormir uma noite bem, na outra recupera, ou passado uma semana e diz, ok. Outra coisa é ser uma coisa contínua. As razões específicas para as insónias e a apneia de sono são diferentes, como é evidente, são não é? São muito diferentes, sim. Para que as pessoas percebam... percebam... é muito fisiológico. Sim. É uma questão de respiração, pode ser uma questão cardíaca, pode ser... Existem muitos fatores, por isso é que é muito importante haver uma avaliação multidisciplinar, muito não é? Bem feitinha, como eu costumo dizer, ok? A avaliação, a anamnese é um chavão na intervenção, é avaliarmos muito bem para percebermos quais são os exames que são necessários para aquele paciente e depois fazermos a intervenção. É mais difícil, naturalmente, de combater ou não, do que a insónia? Pode não ser, Paulo. Pode? A apneia com o aparelhinho, como os meus pacientes dizem, que agora dormem acompanhados. Ok. Até conseguem depois ter uma noite descansada. As insónias nem sempre é assim, porque a insónia, se não for tratada, assim como a apneia, todas as perturbações o tratamento do sono, é que é diferenciado. E eu vou precisamente pegar aí. Como é que se trata? Imagino que eu agora estou aqui na pele de um doente, um utente, chego lá e digo assim, doutora, eu tenho insónias constantes. Qual é o procedimento que a doutora vai ter para comigo, que estou aqui na pele? Primeiro avaliar. Sim. Esta avaliação... Mas vamos simular aqui uma consulta, por exemplo. Isto é interessante. Vamos lá. Aqui em direto para as pessoas perceberem. Façam-me perguntas e eu respondo-lhe. Há quanto tempo é que... Invertemos aqui o papel de repente, está a ver? Há quanto tempo sofre de insónias? Pois, não tenho bem a definição disso, mas... Mais ou menos. Lembra-se da primeira altura em que teve insónias?
Não. Normalmente, quem é Não pai, temo. Paulo, Sim. diz isto claramente. Claro. Depois de ter o meu filho, o primeiro filho, por exemplo. Há episódios da nossa vida, há fases da nossa vida que marcam por isto ou por aquilo, e há muitas perturbações. Esta é uma delas, a perturbação de sono, que inicia, por exemplo, Claro. numa fase posterior a sermos pais. Ok, sabe ou porque é que eu não mães. respondi corretamente? Porque eu não tenho insónias. Pois Estava aqui a não, fazer do mas- tente. Mas o papel, olha, via-se mesmo que não. Dorme que nem uma pedra. Não é Porque bem as assim, pessoas mas sabem durmo bem. mais ou menos. Sim, mas durmo bem. Muitas pessoas não, Não é sabem durmo porquê. bem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que é a verdade. Isto vai de encontro àquilo que eu disse inicialmente. Eu não durmo bem. Durmo mal porque muitas das vezes durmo poucas horas, mas eu tenho consciência disso. Mas se forem boas, Sim, são. Principalmente as Ok. primeiras, aquilo, a terra, não é? É preciso uma grua. permita-me, Paulo, nem todas as pessoas têm a mesma necessidade. É um Ok. erro acharmos Sim, que todos claro. os adultos têm que dormir Eu já 8 lhe ia horas. perguntar isso também. Qual é a Porque não média? é- Porque existe A média são 7, 8. 7 ou 8, não é? Que é o Sim. que se fala, não é? Mas Nas há crianças pessoas tem que ser precisam 10. nas crianças tem que ser à volta de 10, não é? Dependendo da Sim, idade dependendo também, não da é? idade, Obviamente. claro. Mas num adulto, 7, 8. Sim, O que não quer dizer que hajam adultos que precisam de 10. claro. E que só ficam bem, só acordam Se bem dormir se 10 dormirem horas, às claro. 9, 10 horas. O normal é que seja 7, 8. Sim. Mas há pessoas que com 6 sentem-se perfeitamente bem. E eu também sinto, às vezes, e outras vezes nem chega a 6, portanto, mas pronto. Tudo que seja abaixo de 6, Eu Paulo, sei. acho que Mas evite dizer-me isto em direto, está bem? é verdade. O que não quer dizer que uma noite seja uma noite. Ok, mas uma não é. noite ímpar é Mas uma às noite. vezes Agora são várias. sempre Mas, não. mas geralmente 6 é de certeza. Pronto. Ok. Também não vamos agora dramatizar a coisa. Claro. Voltamos à insónia e aqui à consulta que estávamos a ter. Isto não funcionou muito bem, pronto. Percebe-se porque eu não sou, não sofre de eu não sou um bom insónias. doente, ainda bem. Perguntas muito frequentes, Perguntas muito Paulo, frequentes. para a anamnese. É Exatamente. saber quando é que iniciou Sim. este processo. E a pessoa geralmente tem consciência disso? Tem. Tem. Na maior parte das vezes tem consciência de quando iniciou, não Uhum. Sim. tem consciência do porquê. Ok. Porque por isso é que lá vai para tratar. Porquê é que não sabem? Claro. Dou-lhe um exemplo nesta altura de Covid. Uhum. Tenho tido muitos pacientes que após estarem positivos, não é? Uhum. E depois de estarem bem, sentem insónias durante a noite. Sim. Por isso é que eu acho que estes dados, e quando me perguntou dados, é muito difícil lhe dar um dado atual. Sim, é muito ok? relativo, não é? Porque não há estudos tão Claro. atuais, não é? Neste momento. Porque esta situação que estamos a passar atualmente interfere de forma direta e de forma muito prejudicativa, por exemplo, na qualidade de sono. Seja os pais que se preocupam com os filhos, não é? Sejam os filhos que se preocupam com a escola. Eu tenho muitos adolescentes, jovens, que estão muito preocupados mesmo. Como é que vai ser? As escolas fecham. Estão em stress não constante, fecham. não é? Sim, ansiedade mesmo. Claro. Eles são cumpridores, portanto, querem o melhor resultado e sentem-se, no fundo, Isto traz dois prejudicados. problemas, doutora, que é a insónia por si só, que é um Sim. problema que tem que ser resolvido, mas também tem a própria ansiedade que depois permanece durante o dia e que também os condiciona, não é? Sem dúvida, porque depois a rentabilidade não é a mesma, claro a que não. atenção não é a mesma, A concentração, a não é? disponibilidade para aprender também não. Porque boa a cabeça, disposição, quando não é? pensa numa coisa, não pensa noutra. A boa disposição, A boa disposição, a qualidade de vida, que é a aquilo que qualidade nós de vida, queremos chegar, não é? mesmo. Quanto à insónia, eu regresso lá Boa. porque estamos ainda na fase inicial, Certo. depois conseguimos chegar sempre ao objetivo, que é perceber a razão, a causa, para que a possamos combater, não é? Isto chega-se lá como? Com intervenção. Sim. Não há outra forma, não é? Qual é a forma de intervir? A Cada forma caso é de um caso intervir. ou há uma forma... Cada caso é um caso, não há uma fórmula mágica, até porque as pessoas têm vivências muito diferentes umas das outras. Umas começaram com insónia por uma preocupação, outras começaram com insónia com um momento traumático, por exemplo. Neste momento acompanho uma adulta que começou a ter insónias depois de um assalto, por Sim. exemplo. E o assalto já foi há 3 anos. O próprio luto pode também trazer insónias, não é? Claro, certamente. Com certeza.
Soutora, e quando chegamos a essa intervenção de perceber o motivo, a razão para depois combater o problema, mas quando da outra parte, da parte do paciente, não há essa resposta objetiva, não Vamos sabe buscar como é que a doutora vai buscar e de que resgates. forma? Ok? Que é Vamos para quem nos fazer está a ouvir técnicas. dizer assim, eu tenho este problema, mas eu não consigo identificá-lo. O que é que a doutora me faria? Não é? O paciente não precisa de saber a parte técnica, Paulo, até porque não vai beneficiar em nada. O paciente precisa de perceber que, tendo esta perturbação, tem que procurar uma ajuda especializada. Sim. Isto é o primeiro passo. Neste não caso, é? a clínica E tomar, doutora Mariana Pereira. E tomar a atitude é mesmo o primeiro passo. Porque eu tenho muitos pacientes, a clínica tem muitos pacientes, em que a insónia se prolonga por 10, 15, 20 anos. E é mais isto- difícil depois? Certamente, porque nós somos seres de hábitos. A nossa mente habitua-se a quê? A dormir pouco, Além a de, dormir trazer, mal. além de trazer mais sofrimento também à pessoa, não é? Claro, mais sofrimento, menos qualidade de vida, Claro. não é? E a pessoa muitas vezes tem renitência em ir ou em procurar ajuda, digamos Não assim. valoriza. Diz, eu dormi mal, mas amanhã vou dormir bem. Sim, Isto mas é depois uma continua a não fase. dormir bem. Ou então não dá o valor devido ao sono também, não é? Sim. E acha que Porque isto vive-se na mesma, não Yeah, se vive com pois. a mesma qualidade de vida. E entende, mal, mas entende que este não é um problema, não, Não é? é um problema É uma coisa grave, assim, pelo pronto, menos. não é? Quando pode ser, não é? Mas na generalidade é difícil uma pessoa ter essa percepção e dizer eu realmente preciso de ajuda, preciso de ir ao médico porque eu não durmo. É Não. difícil, ou Existem não? pessoas que adiam Sim, o processo, não é? Não vou agora porque vai passar. Sim. Vou tentar fazer uma meditação antes de dormir, porque depois vêm as dicas, não é? Que ouvem. Vou fazer uma meditação e isto vai resolver, e percebem que só por isso não resolve. Há pode pessoas que ajudar, vão pode para ser os uma terapia fármacos. complementar, mas com a ajuda de um especialista, como é óbvio, não é? É uma boa técnica fazer meditação antes de dormir. Para já tem que Pode saber. não ser suficiente. E tem que saber, E tem que se saber, Claro. claro. não é? E às vezes fazermos Mas não isto. é difícil de. Claro, mas uma pessoa que nunca fez e que só vai fazer porque Quer dormir bem? porque ouviu dizer e porque quer dormir bem, isso em princípio não resultará grande coisa, digo eu, não é? E não resolve. Por E isso não é que resolve. depois procuram, de facto, Claro. ajuda especializada. Porque é muito importante, para além das dicas que se dá, e que vamos já falar sobre elas, é importante fazer resgates. Perceber a tal momento, não é? Existe um exercício que se chama a linha da vida, para podermos perceber, não é? De forma mensurável, quantificar, quando é que isto começou. E, no fundo, ensinar o nosso corpo a agir de forma diferente. Doutora, isto é quase como nós tínhamos uma fobia e temos que anular, temos que ir à raiz do A problema. fobia é mais fácil. Sim, mas eu estou a dar aqui, fazer este paralelismo para que as pessoas em casa percebam. Nós Certo. temos que iluminar essa fobia para que tenhamos qualidade de vida. Certo. Aqui temos que iluminar a insónia para que tenhamos qualidade de vida. Não estamos a falar da mesma coisa, mas na essência, Para a qualidade de vida, na sim. prática, estamos Sim. a falar de uma perturbação Sim. que nos impede de viver em pleno, não é? E de termos qualidade de vida. Porque muitas vezes nós dizemos assim, estou cansado, hoje nem me apetece ir aqui ou acolá, não tenho paciência, estou com o meu humor todo alterado, as emoções estão aqui muito baralhadas. E porquê? Porque se anda a dormir mal, porque andamos em desgaste contínuo. Gastamos a energia que temos e a que não temos, não é? De noite não repomos. Para que é que serve a noite? Antigamente dizia-se uma coisa muito gira, Paulo. Eu Diga-me, gosto então. muito de ditados, que era dormir era meio sustento. Sim, E isto percebe-se, isto é metafórico, não é? Claro que não é real. os nossos avós diziam muito Mas os isso. nossos avós diziam isto, Sim. que era dormir é meio sustento. É mesmo pela importância que tem o dormir. Dormir é uma necessidade básica, primária. Até pegando nesse ditado popular, isto depois vai-nos trazer consequências mais gravosas. Ou seja, se nós não dormimos frequentemente ou não dormimos bem, isto depois vai despolutar no nosso organismo outro tipo de patologias, outro tipo de problemas Claro. que se vão agudizando, que vão surgindo e que são mais difíceis de combater e alguns podem ser graves. Isto depois transporta-nos também para a vertente social. Porquê? Porque nós, se não estamos bem, se estamos arreliados, se estamos sempre com esta ansiedade, e às vezes até nem notamos porque achamos que dormimos bem, isto depois Mas as vai, pessoas que estão à nossa volta vão sentem, sofrer a Paulo. consequência, não é? Porque nós estamos mais irritados, não estamos predispostos, não temos sentido de humor, não é? Isto, Quem sofre de perturbações do sono, sejam elas quais sejam, as pessoas que estão envolvidas, não é? No nosso meio. No nosso meio sentem. Sentem que de facto não estamos bem.
Falou há pouco na parte social e pegando nessa parte que é muito importante, dou-lhe o exemplo do isolamento. Sim. Existem imensas pessoas que acham que têm uma fobia social, porque nunca querem marcar nada. Elas ficam ansiosas só em pensar que vão marcar um jantar, que vão marcar o cabeleireiro, que vão marcar uma reunião. Na verdade, temos que perceber porque é que isto existe. Em muitas pessoas que nos procuram com fobias sociais, Sim, que há muita gente a perturbação padecer do sono, da fobia social. sem dúvida. Não conseguem ter uma vida social ativa. Na verdade, elas trabalham e de forma limitada, porque mesmo com os colegas sentem dificuldade de socializar, de partilhar, de rir, de expor. E quando eu digo partilhar e expor, não é nada íntimo, são coisas do dia a dia, não é? Amizades, É por exemplo, socializarmos não é? Claro. de forma saudável. E há pessoas que têm esta dificuldade. Na verdade, se formos esmiuçar um bocadinho, e a terapia é boa para isto, Paulo, que é percebermos qual é a origem. E muitas vezes a perturbação do sono é uma origem. Sim. Que não é o primeiro motivo pela qual nos traz até o paciente. Mas depois percebemos que temos que intervir nesta área. E que dificilmente também, ou muitas vezes não é aquele que o doente supostamente identifica, não é? Sim, muitas vezes... Há razões que estão escondidas, digamos assim, não é? Até parece que é. Sim. Mas na verdade não é. Sim. Há uma razão desconhecida, não é? Sim. Por isso é que tem de se ir à raiz do problema, não é? Sim. O déficit de atenção. Sim. Quantas pessoas adultas, não estamos a falar nas crianças, Sim. não é? Porque essas é mais comum até, não é? É mais comum. Quantas pessoas adultas dizem, eu estou mesmo esquecida. Eu não consigo concentrar-me em nada. Eu comecei a fazer isto, estou sempre a deixar tarefas inacabadas. Porquê? Porque dormem Mal. pouco, mal, E com aí, pouca qualidade de vida. já é um problema de memória, não é? É. As Que era pessoas aquilo- acham que é um problema de memória, mas depois avalia-se, não é? Com testes e Não, com exames. o e efeito não é esse. É. A consequência... O sintoma é não é? esse. O sintoma é esse, não é? O efeito que provoca não é a razão. Não, nem Não é, o motivo. Claro. Que pensam que provoca, por exemplo, o esquecimento, ou o cansaço, ou a falta de disposição. Quais são as dicas que deixa para que Podemos deixar várias. possamos ter uma boa qualidade de sono, não é? Na minha opinião, eu acho que devemos sempre, e todos... Deixa-me agora só brincar um bocadinho consigo. Podemos pegar noutro ditado popular, não é? Podemos. Deitar cedo e cedo Muitos. erguer. Isso, dá dá saúde saúde e faz crescer, claro. Pois, por isso é que eu cresci imenso, mas também alarguei, percebe? É que não cumprir completamente o ditado. Isso é exercício físico, Paulo. E é uma das dicas que vou deixar cá. Sim, senhora. Devemos fazer exercício físico, mas não devemos fazer exercício físico à noite. Claro. Portanto, porque vamos estimular e isso não deve ser feito. Uma boa higiene de sono começa depois do jantar. Há pessoas que acham que uma boa higiene de sono é antes de dormir. E isto é completamente errado, está bem? É um mito. Sim. Portanto, a higiene de sono deve começar após a hora de jantar. Vamos imaginar que a família tem por hábito jantar às 8 ou às 9, independentemente, Sim, da hora. não é? Da dinâmica familiar que se tem. A partir daí, as luzes podem estar um pouco mais baixas, o som deve ser moderado, não deve de haver sons altos ou gritos ou muita correria. Muito menos ver filmes na Netflix de terror, não é? Claro. Ou até outros filmes qualquer. Televisão, computador, sim. tablet. Ok. Nada, ok? Logo aí temos mais de metade mais de 90% mais. da população reprovada, Muito digo eu, não é? mais. Porque está toda a gente As agarrada pessoas ou ao têm telemóvel ou ao computador televisão no ou à quarto. televisão com as luzes todas ligadas, não é? Portanto, logo aí estamos feitos, não é? E isto é errado. E a nossa mente, seja a consciente ou inconsciente, percebe os sintomas e os alertas que nós lhes damos. Portanto, se as luzes estão um pouco mais baixas, se Sim. está tudo mais calmo, se nós estamos confortáveis, vai haver quase aquele... é um período refratário, agora é para descansar. E nós sentimos na doutor, então respiração... diga-me aqui uma coisa, porque isto aqui interessa-me. Mas claro. agora interessa mesmo, não estou a brincar como há bocado. Depois de jantar, Sim, a gente deita-se, não é? Com a lareira acesa agora nesta uma altura, delícia. pois eu sei, com a luz apagada, porque eu também gosto, e depois adormece.
Não. Vai estragar tudo, não é? Pois vai. Porque depois Sem levanta-se à dúvida. meia da noite para ir para a cama, já foste. Vai interromper. Claro. Não se deve dormir o primeiro sono E no como é que a sofá, gente como aguenta muitas pessoas num ambiente fazem. desses? Tem mesmo que... olha, quem não treina não é mestre. Sim. Portanto, isto é treinado. Ok. Ok? Portanto, enquanto está a fazer algo, Sim. seja a conversar, seja a ver uma série, seja a namorar, Uhum. seja o que for, e quando entra no período de agora vou descansar, porque nós sentimos o nosso corpo Sim, dar-nos claro que sim, indicação, claro que sim. caminha. Pois. E esse é o passo mais difícil que E nós... este é um passo que muda completamente o processo de sono. Uhum. Porque dormir o primeiro sono no sofá, de facto, não é solução. Pois é, nem mas é eu benéfico. faço isso todos os dias. Assim como não é benéfico, Paulo, fazer cestas superiores a 45 minutos. Uhum. No norte, há sítios do norte que é muito comum fazer-se a cesta, Sim, muito sim, mais sim, nas sim, sim. aldeias, Sim, sim, sim. e norte, centro. Pessoas até que se levantam isso. muito cedo e depois descansam Sim. ali um bocadinho depois do almoço. E não tem problema, não deve ser cesta superior a 45 minutos. Porque Isto estamos a tirar o sono porquê? da noite também, não é? Por causa das fases de sono, Paulo, Uhum. porque cada fase tem aproximadamente 90 minutos, Uhum. podendo ir a 1 hora, podendo ir a 1 hora e meia, mas Uhum. 90 minutos é um tempo bom Razoável. para uma fase do sono. Sim. No entanto, dormir mais de 45 minutos vai estragar. Porque Vai estragar depois o à sono. noite o momento vai ser muito mais à frente, não é? O momento que devia ser mais inicial vai ser mais à frente Nós já estamos e muda tudo, não é? descansados. Pois. Nós já descansámos um bocadinho, isto é como fazer as coisas a meio. A gente quando começa a Há quem diga que, não deixa as coisas há a quem meio. diga que 15 minutos de cesta já é 15 minutos suficiente é e bom, que já sim. dá para regenerar. Mas e- 15 minutos também, há especialistas que acham que é o mínimo. Sim. Que uma cesta inferior a 15 minutos também não é muito 30 benéfico. minutos será o ideal, não é? Ali meio termo. Até aos 45. Ok. Mais de 45, Está a nunca. estragar, não é? Está a estragar. Mais dicas para um bom sono. Mais já nos disse dicas. isso. Que Não era... jantar comidas picantes, não tomar cafeínas, E não jantar muito também, não é? mas também não jantar pouco, Paulo. Dou-lhe um exemplo. Isso comigo está à vontade. Das dietas. Sabe, há muitas pessoas que nesta fase, no início do ano, depois destas festas, não é? Porque há sempre um excesso, há sempre um exagero e que eu acho que faz parte, não é? Uma paciente minha dizia-me, eu achei-lhe muita piada, que é: doutora Mariana, não é chique fazer dieta no Natal. Eu achei-lhe um piadão ela dizer-me isto, porque eu também concordo. Portanto, no Natal podemos ter um excesso, no Ano Novo, no aniversário, ok. Nesta fase existe a preocupação, por exemplo, de manter a linha ou termos hábitos mais saudáveis. Deitar sem jantar não é de todo benéfico. Não precisamos é de jantar muito, não precisamos jantar coisas muito picantes, cafeínas fora de questão e bebidas alcoólicas também, não é? Gasificadas. E alcoólicas. Alcoólicas, se for o copinho. Sim. Ao jantar, não é por aí que nada nos prova que seja mau. Ou que não seja recomendado. É claro que não é uma garrafinha, Paulo, não é? Obviamente. Não pode Ou ser, duas. não é? Ou Claro. duas. E depois as outras bebidas que podem vir por Claro, acréscimo, que muita gente junta, não é? digestivos e o Exato. claro, Aí então sim. é que é... Não se deve à noite, e isto é uma coisa que é tão comum acontecer, que é fazer planos. Para o dia Eu seguinte? vou arranjar tudo agora e depois vou dormir. Não. Arranja tudo e depois vai para o sofá. E depois do sofá vai para a cama. Ok. Portanto, fazer planos, eu dou-lhe um exemplo. Eu conheço e tenho uma paciente que, se falar de dinheiro antes de dormir, claramente que ela não vai dormir. Mas porque tem problemas financeiros Não, ou porque... fica preocupada. Não tem nenhum problema financeiro, nunca teve, mas é uma preocupação. Portanto, se nós sabemos que há algum tema que nos preocupa, que nos aflige, que nos incomoda, Sim. não vamos falar sobre esse tema antes de Então dormir. ficamos com aquilo na cabeça e já não dormimos, não é? Claro, porque depois ativamos, não é? O nosso sistema nervoso central ativa o mecanismo da alerta. Estamos a dar uma informação ao cérebro, não é? Que aquilo é para ser trabalhado, não é? Isso mesmo, Quando ele não é... fica ali a Quando não trabalhar. é. E não é. É um momento de descansar. Muitas vezes, por exemplo, os alunos e os pais dizem: não, eu vou estudar à noite antes de dormir e depois durmo.
Para muitos isto é funcional, para outros não. Eles preferem dormir, levantar-se mais cedo e estudar de manhã. Não há uma regra-chave, Paulo, não é? Mas há dicas que depois têm que ser ajustadas à própria pessoa. Para quê? Para podermos ter um resultado de excelência. A doutora falou ali num pormenor interessante que é as luzes, não é? Porque nós temos que ter também um meio ambiente que nos proporcione Adequado. esse bem-estar, não é? Se tivermos uma temperatura muito elevada, por exemplo, ou muito Não. fria, também condiciona, Também não é? não, Uma boa noite de obviamente. sono, não é? A temperatura é muito importante e o conforto, Sim. Paulo. Há pessoas que vivem em casas muito, muito arrumadas, não é? E sentem-se bem assim. Há pessoas que vivem em casas mais desarrumadas e também se sentem bem. claro. Portanto, aqui é mesmo uma questão de conforto. Não, a temperatura não deve estar muito elevada nem muito fria e a zona onde nós dormimos deve ser uma zona limpa, uma zona confortável para aquela pessoa. Claro. Doutora, Por isso é que uns, permita-me. aquilo que quem nos está a ouvir, isto tal como outra patologia qualquer, estará a dizer, pois já tenho isto há tanto tempo e isto não resolve. É Claro verdade. que, É. não é? E dá isto quase como um dado adquirido, o que é um Sim, erro. claro. Seja com este problema, seja com outro qualquer. outro. Porque na clínica doutora Mariana Pereira tem solução para este problema. Sem dúvida, não é? sim, e temos uma taxa de sucesso elevadíssima. Há pacientes que ficam muito reticentes, Paulo, com as consultas, por exemplo, online. Sim. O que nós temos um feedback totalmente oposto, porque há consultas, há pacientes com consultas online com resultados de excelência. E que vieram agora ainda a surgir com mais Necessidade. necessidade e vamos continuar a tê-las, Eu provavelmente. trabalho com as consultas online há vários anos e maioritariamente trabalhava com pacientes no estrangeiro, Sim. noutros países. Atualmente isto não acontece. Atualmente há pacientes no Porto, Sim. ou em Coimbra, Em qualquer ou em ponto do Vila Real, país, não é? em qualquer ponto do país, que optam pelas consultas Não só online. traz uma vantagem em termos de mercado, não é? Porque a pessoa não tem que se deslocar, desde aí é um A benefício, nível não é? financeiro é muito mais económica Claro. esta consulta. Também. E a nível da pessoa também, que não tem E que a se nível de deslocar, tempo. não é? Isso mesmo. E, portanto, logo aí também não está preocupada Claro com outra está coisa. que no meio da intervenção e durante a intervenção temos necessidade de consultas presenciais e nessa Claro. altura nós vamos monitorizando, não é? E desenhando a melhor intervenção Para perceber os este sinais paciente. também, não é? Sim. Não tem é que ser todas, necessariamente, tem, não é? de Há facto tratamentos que não. para ser eficazes podem ser feitos à distância, não é? Sem dúvida. Porque e o, são contri- funcionais. porque o contributo aí é muito do paciente. A doutora dá a indicação e o paciente tem que seguir as indicações, não é? É um bocado por aí. Sim, não é? por isso é que lhe dizia há pouco que as indicações não são retóricas, não são Claro. iguais para todos Obviamente. os pacientes. Cada caso é um porque caso, não é? Cada caso é um caso. Porque cada problema também é muito específico, não é? Sim. A E há um rotina, tratamento- a dinâmica das pessoas é muito diferente. E o tratamento Paulo. muda também de paciente para paciente, não é? Muda, certamente, muda, claro. Dependendo do que estejamos a tratar, não é? Sim, claro. Eu dou-lhe um exemplo. Há pacientes que, pela própria vida, pelo próprio dia, têm que jantar às 9 da noite. Portanto, mas no outro dia têm que se levantar às 7. Ou 6 até. Mas este exemplo é muito comum. Sim, sim. Chegarem a casa às 9 Sim, sim, e sim, às muito 7 comum. terem que se levantar. Claro. Portanto, o que é que acontece? Nós não podemos indicar este paciente da mesma forma com um paciente que janta às 8 e que no outro dia não tem hora para se levantar, por exemplo. Claro. Cada caso é um caso. Doutora, podemos levar isto para as crianças e podemos e devemos, porque Sem também, dúvida. não é? Sim. Também tem tratamento, Claro. ao contrário do que se pensa, porque nas crianças eu penso que a mensagem ainda será mais difícil de nós pais absorvermos. Porquê? Porque a criança é criança e, portanto, é natural que tenha insónias, é natural que durma mal, porque durante o dia anda com as brincadeiras e vai com aquilo para a cama, não é? Mas não é. É exatamente o mesmo processo, não é? Tem uma causa também. Mas nas crianças, pelo menos a minha opinião e o meu feedback, é que os pais procuram intervenção muito mais rápida. Claro, porque a criança não tem autonomia nem Porque a poder de criança decisão não e tem vai, autonomia, nem que seja obrigada, não é? Vai perturbar toda a dinâmica familiar Porque vai chateá-lo. e desta forma procuram intervenção Mais imediata, não é? mais imediata, sim. A perturbação nas crianças do sono pode ser variadíssima, mas, por exemplo, os pesadelos noturnos, que é muito comum. Sim, tem sempre uma razão também. Sim, tem uma razão, mas há pesadelos noturnos que são muito
normais em determinadas idades. Muito comuns, não é? Muito comuns. Como por exemplo? E não é um problema, de facto, como ter por um exemplo? pesadelo. Dou-lhe um exemplo, uma criança com 6 anos Sim. que tem um pesadelo noturno. Tem uma noite, tem a outra noite, isto não quer dizer que seja patológico e na Ok. maior parte das vezes não é. Exato. Não se deve de acordar a criança, deve-se manter o ambiente o mais confortável e sereno possível. Mais tranquilo, não é? Deve-se deixar expor a emoção da criança, porque ela está a ter um pesadelo e não controla, tanto que ela Sim. não se vai lembrar. No outro Mas se ela dia, chama por nós, por exemplo, para pedir ajuda, o que é que devemos Sim. fazer? acalmar, Só. tranquilizar e voltar ao sono. Ok. Porque a criança volta com muita facilidade Sim, 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 a adormecer. sim. Ao contrário dos adultos, Sim. por exemplo. Que ficam a pensar naquilo e não Os dormem adultos mais. acordam, dormem, acordam e às vezes até acham que nem voltaram a dormir. Sim, e alguns Porque estão levantam-se, não é? sempre a acordar com insónias repetidas na mesma noite, Uhum. não é? E alguns fazem uma asneirola de todo tamanho, digo eu, que é levantar-se e porque não dormem vão ver televisão, por exemplo. Sem dúvida que Não é é? um erro, Paulo. sem Mas há muita dúvida. gente que faz isso. Seja televisão, seja o telemóvel, Sim, sim. seja Ler jornal. algo, sim, Mas algo há- que vai distrair. Mas a doutora já ouviu isto muito mais frequente que eu. Muitas vezes. E eu já sim, ouvi sim. muitas vezes. Mas há pessoas que acham que é a melhor forma e fazem isso de forma muito inconsciente. É, no fundo, é a alternativa que encontram para passar aquele bocadinho de tempo e até para se acalmarem. Claro. Mas Porque aí é ficam que depois não dorme ansiosos. mesmo, não é? Depois não dorme, porque o nosso organismo habitua-se, cria um hábito, vai. Dou-lhe um exemplo. Os pacientes ansiosos, Sim. entre as 3, as 4, as 5, acordam. E acordam com uma palpitação, acordam com um suor, acordam com um mal-estar. A doutora falou agora numa coisa interessante e eu ouço, já ouvi a doutora, ouve muito mais que eu, como é óbvio, porque tenho os doentes consigo, mas todos nós já ouvimos frequentemente a pessoa dizer: eu tenho casos familiares desses, e ouço também, a partir das 3, 4 da manhã eu não consigo dormir. É E é muito todos os dias comum. o mesmo. Opa, porque já está a dar aquela informação ao cérebro que às 3, 4 da manhã vai acordar e acorda mesmo também, não é? Ou pode Porque não aquilo, dar, pode mas dá- ser mas- mesmo um sinal de ansiedade. Sim, por também, exemplo. mas dá aquilo como um dado adquirido, não é? E quando damos as coisas como um dado adquirido, obviamente vai acontecer. O nosso corpo, Paulo, é um relógio autêntico. Uhum. Eu costumo dizer que quando as crianças nascem, elas nascem com um relógio perfeito. Uhum. Porque nós somos mesmo um relógio suíço. Sim. Aquele que trabalha bem. Sim. E depois há aquele que, no caso das insónias, que parece que falta ali uma pilha, não é? Ou é preciso dar um bocadinho de corda para ele funcionar bem. Muitas vezes, a questão da ansiedade, seja nas crianças ou nos adultos, é uma questão tão simples de se resolver. É preciso, é de facto, ter consciência dela. Porque se acordarmos à meia da noite e vamos ver um filme ou uma série, ou vamos ao telemóvel, ou vamos a uma rede social, nós mandamos o sono embora. Claro, de vez. Doutora, e os pesadelos violentos que também existem? Claro que existe. Como é que isso tem solução? Tem, claro. Tem? Muitas vezes os pesadelos e os sonhos são reflexo de emoções que nós sentimos e que são reprimidas. Não sou especialista nos sonhos nem na interpretação deles, mas em regra geral existe muitos autores que defendem isto e eu concordo, que é a nossa mente durante a noite vai buscar o quê? As preocupações que tem ou as emoções que foram predominantes no dia. Se nós temos um dia maravilhoso, Sim. nós vamos sonhar com Coisas uma boas, coisa não é? maravilhosa para nós e dizemos, ai, queria tanto que aquilo E acontecesse. que não nos vai, em princípio, trazer grande Não agitação, pelo perturba, contrário, não é? Claro, até nos dá uma sensação de acordarmos bem. Sim. Se é um pesadelo violento, se é um pesadelo De um assalto, de um, muito agitado, um roubo, uma coisa qualquer. nós acordamos e sentimos, parece que isto foi mesmo real. Acontece a muitos pacientes sonharem, por exemplo, com uma doença. Acordam e sonham, aquilo foi tão real, eles tiveram aquela doença que têm medo, por E exemplo, isso de tem ter. um significado próprio, como é evidente. Sim, não porque é? esta pessoa está muito preocupada, por exemplo, com uma determinada doença. Sim. Ou porque tem um sintoma, ou porque tem um amigo que teve esta doença. Seja pelo motivo que seja, nós temos que, neste caso e em intervenção, temos que perceber muito bem a pessoa que temos, que tipo de paciente é. Falou aí numa coisa interessante, deixe-me tentar desmontar isto. Tem um paciente que pensa que vai ter uma doença no sonho.
sim. Mas é possível, por exemplo, no seu dia-a-dia, ele nunca ter falado do assunto, Claro. nunca ter sequer abordado isso com ninguém, e depois ele apenas surge durante o sono, essa Sim. preocupação que nunca tenha sido expressada antes? Sim. Isso acontece? Claro que acontece. E acontece quando as pessoas estão, no fundo, medrosas, preocupadas, aflitas com algo. Claro que as pessoas, quando acordam nesta situação, Paulo, é um sofrimento terrível. Claro. Porque elas acham mesmo que têm aquela doença, por exemplo. E isto vai mudar completamente o dia desta pessoa ou até da própria família. Dou-lhe um exemplo. Eu tive uma paciente que sonhou que tinha um cancro da mama. E era o maior medo que ela tinha. Portanto, ela tem 2 filhos muito pequeninos. Pensou logo quem é que ia cuidar dos meninos, pensou logo em 1000 coisas, quando aquilo foi um pesadelo. Não é real, é preciso desconstruir. E nada nos garante que venha a ter. Porque... Lá por ter sonhado, não é? Exatamente. Temos que desmontar. Temos que resgatar estas emoções. Para quê? Para aliviar. Para que o paciente liberte o sofrimento e a dor que tem. Claro. Quando eu falei em pesadelos violentos, também falei na questão física. Porquê? Porque nós, quando estamos com esse sonho violento, podemos ter ações magoar-nos, até perigosas, e magoar os outros. seja a nós, seja aos outros. Claro Estamos que com a sim. nossa esposa e vamos Sim. dar um Damos-lhe pontapé, um murro, ou ou damos um um murro, pontapé, ou vice-versa, é lá nós, Sim, sim. portanto, independentemente de quem seja. Quem está a ter o pesadelo? E isto tem solução, doutora? Tem, claro Tem? que tem. Claro que sim. Porque quando nós estamos a ter um pesadelo, o ato é completamente involuntário. Sim, claro. É automático. Ainda nós traz, não maior, controlamos. e ainda traz maior preocupação à pessoa, Claro. porque sabe que pode ferir, pode aleijar, não é? Sim. É mais comum, Paulo, que as pessoas tenham este tipo de pesadelos com fármacos, porque é um dos sintomas, é haver estes pesadelos, do que em pessoas que nunca tomaram, por exemplo, nenhum tipo de fármaco para o sistema nervoso central. Ah, é? É. Porque é uma consequência. Há pessoas que, por exemplo, deixam de tomar um determinado fármaco porque têm exatamente estes pesadelos. Seja bater com a cabeça numa parede, seja levantar-se e ter um comportamento tais muito contraindicações? agressivo. Sim, é uma contraindicação de alguns fármacos. Mas pessoas que não tomem absolutamente nada e tenham Também podem este ter, mas é uma problema. taxa muito mais pequenina. Não é tão comum assim, mas pode acontecer, claro. Mas tem resolução, que é isto que interessa Claro às pessoas, que tem, não é? tem resolução, claro que sim. Muitas vezes a pessoa diz: como é que eu não tenho comportamentos violentos no dia a dia Sim, e e depois tenho à durante a noite. noite Exato. tenho? Isto é um bocadinho, Paulo, como a questão sexual. Há pessoas que dizem: eu sou tão controlado e não tenho nenhum tipo de pensamento ou de comportamento menos correto, e durante a noite tenho um comportamento violento ou de caráter muito sexual ou de seja do que seja. Claro, temos que intervir, temos que primeiro avaliar, intervir e dar qualidade de vida a estes pacientes. E todas as intervenções, ou quase todas, que são feitas na clínica da doutora são sem medicação, o que é uma grande vantagem, não é? Não são todas, mas Foi o são que eu disse, quase todas. maioritariamente, sem dúvida. Não é? E esse é desde logo um grande benefício para o organismo e sem para a parte dúvida. mental, porque nós, Claro. muitos de nós, eu vejo por mim, se tiver que ir a um médico, a grande preocupação é: vou ter que tomar medicação para isto, não é? É verdade. Portanto, se E os pudermos, nossos pacientes demonstram essa preocupação. claro, se também. pudermos melhorar a nossa qualidade de A vida sem psicoterapia, medicação, o que não é? faz, a Claro. hipnose clínica, Claro. seja o que seja. Sim. E havemos de falar disso ao longo destes programas, Pois. também muito da hipnose, que é outra coisa muito interessante e que A perturbação do sono, a intervenção... resolve-se com a hipnose. Claro, é sempre com a sempre. hipnose, sempre. Obviamente as sessões que são necessárias para resolver um problema destes que aqui estivemos a falar muito depende de relativo. caso para caso, não é? E é mesmo muito relativo na perturbação do sono. Há pessoas que com 6, 10 sessões ficam com a questão resolvida. Há pessoas que resolvem, mas sentem que de tempo em tempo voltam a precisar da tal manutenção para se sentirem bem. E isto depende mesmo de paciente para paciente. Doutora, quando falamos há bocadinho na criança, e é mesmo para finalizar, porque ocorreu-me esta pergunta e depois passou-me, a criança é mais difícil, digo eu, ou não, às vezes é também muito relativo, mas pode ser mais difícil de conseguirmos perceber a causa, não é?
É muito mais fácil. Muito mais fácil a criança, porque a criança é mais sincera, A não é? criança imagina, a criança cria, a criança... Ela consegue identificar mais a causa de ter aquela perturbação do que um adulto, por exemplo? Ela consegue resolver muito mais rápido. É. Porque eles entregam-se ao processo de uma forma tão gira. Trabalhar com crianças não tem nada a ver com trabalhar com os Entregam-se de uma adultos. forma inconsciente, é? Sem dúvida. E entram em níveis de transe tão bonitos. É mágico mesmo. É bonito ver a resolução das perturbações de sono nas crianças. É muito mais rápido Ok. do que nos adultos, por norma. Isto termina em beleza, porquê? Porque está a dar uma grande notícia a pais que eventualmente tenham crianças que têm este problema, portanto ouviram aqui a resposta da doutora e portanto Eu se o hoje- têm, é caso para dizer, só o têm porque querem, porque se forem à As clínica pessoas sofrem muito com isto. é uma forma de expressão. Claro, Só que têm sim. porque querem a partir deste momento, porque nós acabamos de dizer aqui que tem solução, ao contrário Tem, do que sim, se pensaria que não tinha e portanto a partir de E hoje... rápida. Exatamente, portanto é consultar a doutora Mariana Pereira, a clínica fica no Porto, Fica. não é? Com a Santos Pousada. Exatamente, se tiverem dificuldade, ligam para aqui que nós também damos todas as informações e portanto têm o problema resolvido. Aquilo que pensavam que era um berbicacho e uma coisa que trazia imensa perturbação, não para a criança só, mas também Para a para o família. agregado familiar, resolve-se afinal de uma forma tão simples quanto aquela que aqui ouvimos. Não é? Eu hoje até desafiava, não é? Sim, desafio, doutora. O nosso público, Uhum. porque se houver alguém que queira passar por um processo que tenha uma perturbação de sono, Sim. se escrever na página da rádio, Uhum. eu quero ser hipnotizado pela doutora Mariana Pereira, o primeiro que escrever certamente terá essa experiência, terei muito gosto em mostrar uma indução para a perturbação de sono. Aqui em direto na rádio. Em direto, já está. Muito bem. Eu Ouvintes com quero coragem. ser Quem é que tem perturbações hipnotizado do pela doutora sono? Mariana Pereira. Quem é que tem perturbação? Eu agora quero ver a coragem dos nossos ouvintes, mas quero mesmo. Quem é que tem perturbação do sono que nos está a ouvir, e é muita gente que nos está a ouvir, que quer ser hipnotizado aqui em direto na rádio? Ora, marcamos já a sessão para a próxima semana. É só ir Pode agora ser, ao nosso pode. Facebook. Se porventura for daqueles ou daquelas mais envergonhados que têm problemas em dizer isto publicamente, pronto, nós abrimos aqui uma exceçãozinha, doutora, e deixamos-o fazer anonimamente, Sim, mensagem sim, privada. claro que Pronto, sim. está bem, pronto. Tem Depois... é que ser o primeiro. A Ok. mensagem tem que ser pública porque as pessoas têm que ver que foi o primeiro ok. a escrever. Pronto, então não esqueçam, é? esqueçam lá o privado. Sim, porque não é? Tem que haver. Ok, tem que ter credibilidade. Para não. Muito bem. Claro. Portanto, quem quiser ser hipnotizado aqui em direto e resolver a perturbação do sono, vai ser uma grande sessão de rádio. Vocês colaborem com isto, meus amigos. Eu não posso, porque... Há muitas pessoas. Eu não posso, porque além de estar aqui a controlar o programa, já se percebeu que eu não tenho assim grandes perturbações de sono. Tenho outras, mas isso onde se descobrir ao longo do programa. Todos temos. Paulo, Exatamente. todos. Doutora, quero agradecer a sua simpatia mais uma vez, mas acima de tudo os seus conselhos para que as pessoas possam, tal como diz o programa, saber viver e ter uma grande qualidade de vida. E hoje deu aqui dicas fundamentais. Acima de tudo, trouxe esta confiança às pessoas que pensavam que tinham ali um problema que não se resolvia e com uma simplicidade de quem a conhece disse, esqueçam lá isso, aqui resolve-se e resolve-se facilmente, que é uma palavra que nós gostamos muito de ouvir quando temos algum problema, não é? Quero agradecer-lhe, desejar-lhe uma boa semana e 2 a 8 dias cá estaremos, à espera também de podermos, em direto, tirar a perturbação de sono a quem a tenha. Que delícia. Muito bem. Muito obrigada, Paulo. Hoje é um dia mundial do obrigado. E agradeço-lhe mesmo a si e a todos os ouvintes, não é? Esta oportunidade que para mim está a ser muito, muito gratificante. Nós é que agradecemos porque é um prazer tê-la cá. Ainda por cima a trazer-nos esta positividade toda e esta energia que contagia. Portanto, Que bom. muito Fico bem. muito feliz. Excelente semana para todos. Muito obrigado. Aqui terminamos o programa desta semana, Saber Viver, da Clínica Doutora Mariana Pereira. Voltamos 2 a 8 dias. Fique bem. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento.
reconhecimento e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade,